Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia eucarística deste quarto domingo do tempo da Páscoa traz presente o Senhor ressuscitado como pastor de nossas vidas, manifestando sua ternura, seu carinho para conosco. Vamos então meditar nesta Santa Missa sobre essa paternidade, bondade, zelo, cuidado que Deus manifesta por nós, dando-nos proteção e segurança. E depois, iluminados pela palavra do Senhor, diremos algo sobre as mães, porque a ternura e o cuidado fazem parte do ser mãe, o que reflete o ser de Deus. A pergunta que devemos fazer é esta: quem são as ovelhas de que fala Jesus? O próprio Jesus, no pequeno trecho do Evangelho, responde: as ovelhas são todas as pessoas que escutam a sua voz e o seguem. Noutras palavras, são todos aqueles que se deixam guiar, orientar pela voz de Deus, por esta voz inconfundível, diante de tantos vozerios ao nosso redor. São todos aqueles que fazem caso da palavra de Deus na sua vida e deixam com que essa palavra configure o seu agir, a sua tomada de decisão, o seu dia a dia. São estas as ovelhas. E o Senhor conhece muito bem essas ovelhas que o seguem, escutando-o, porque descobrem que a sua voz é ouro. Depois nós podemos nos perguntar: e isto é seguro? Nós podemos responder: é, porque o próprio Jesus diz assim: as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebata de minha mão. Quer dizer, nada neste mundo, nem argumento, nem lisonjas, nem sofrimentos, nem perseguição, nada disso consegue arrancar uma pessoa que se deixa conduzir profundamente por esta palavra divina. Nada. E além do mais, o zelo desse pastor pelas ovelhas, que somos nós, é tão grandioso que ele ainda dá a vida por suas ovelhas.
e dá a cada ovelha, a cada um de nós, o prêmio, o grande presente, que é a vida eterna. Vejam, se aqui neste mundo nada pode nos arrancar das mãos do Senhor, agora imaginemos nós depois desta vida. Nem possibilidade existe. Por isso, ouvir a voz do Senhor e segui-lo é por demais seguro. Percebe-se que o pastor mantém um relacionamento conosco de reciprocidade. Há entre o pastor Jesus e as ovelhas que somos nós uma reciprocidade de proximidade, de diálogo, de encontro. Foi exatamente esta certeza no Senhor ressuscitado, como o pastor que cuida de cada um de nós, que levou, por exemplo, como nos diz a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé a superarem os desafios da dificuldade quando da missão em Antioquia da Pisídia. Alguns judeus, em relação a Paulo e Barnabé, dois missionários, alimentaram inveja. E por causa disso os perseguiram. Qual era o motivo da inveja? É que alguns judeus que tinham se convertido ao judaísmo passaram também a seguir Paulo e Barnabé, passaram a escutá-los. E os judeus perceberam que o povo aumentava ao redor de Paulo e Barnabé, a multidão crescia. Por conta disso, alimentaram um ciúme, uma inveja, perseguiram os dois e os expulsaram do território. E a pergunta é: Paulo e Barnabé se desanimaram diante dos momentos difíceis? Não. Paulo e Barnabé foram bem claros: já que vocês não querem nada, nós vamos ao encontro dos pagãos, isto é, dos não-judeus. Paulo e Barnabé se mostraram audaciosos, corajosos, animados. Por quê? Porque tinham a certeza de que ninguém os arrebataria das mãos do Senhor ressuscitado, que inclusive foi muito misericordioso para com São Paulo, quando ainda chamado de Saulo, perseguia os cristãos, buscando condená-los à morte, para que não seguissem o caminho que era e é nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ora, esta certeza de que cada um de nós é cuidado, é protegido pelas mãos do Senhor, basta
olharmos o livro do Apocalipse de São João, segunda leitura. Quando no livro do Apocalipse se diz que uma grande multidão, gente de todas as raças, línguas e tribos, ninguém podia contar, essa grande multidão estava de pé no trono diante do Cordeiro, com vestes brancas e palmas na mão. Ora, quem eram essas pessoas com vestes brancas e palmas na mão, símbolo da vitória, e a veste branca, símbolo da vida nova? Eram os mártires, os primeiros cristãos, que por causa do Senhor ressuscitado, foram trucidados, foram condenados, foram perseguidos, foram mortos de várias maneiras, no contexto do Império Romano. E essas pessoas, como nos diz o Apocalipse, estavam no trono, diante do Cordeiro, alegres, cheios de vitória. Ou seja, ninguém pôde arrancá-los das mãos do Senhor, nem na terra. A perseguição e a condenação à morte é uma prova da autenticidade do Evangelho, da missão, do caminho certo por causa de Cristo. Porque se o Evangelho, se o Cristo Jesus ressuscitado fosse uma história de niná, um conto de fadas, esses homens teriam medo, renunciariam ao que diziam. Mas exatamente porque se trata de uma verdade, de algo profundo nas entranhas do nosso ser, ninguém pôde tirá-los das mãos do Senhor, nem a perseguição, nem a atrocidade. Essa guarnição mostra o quanto o Cordeiro Pastor zela, cuida de nós e, consequentemente, nos dá segurança, nos dá proteção, nos dá a força de que precisamos. Neste domingo, então, a palavra do Senhor vem ao nosso encontro para nos ensinar que nenhum de nós é uma ovelha abandonada, desprezada, esquecida. Mas muito pelo contrário, o zelo, o amor, que é o pano de fundo do pastor Jesus ressuscitado, nos diz que o seu rebanho não é anônimo, mas que o seu rebanho é um rebanho conhecido pelo nome. Ele nos conhece e também nós conhecemos a sua voz, porque é uma voz que faz a diferença, é uma voz que eleva a humanidade para a santidade, com princípios, com valores, com qualidades. E além do mais, cada um de nós, como ovelha, também se transforma em pastor para os outros, porque quer queira, quer não,
o padre, o religioso, a religiosa, os pais de família, todos somos pastores, porque somos encarregados de uma missão: conduzir, orientar as ovelhas, cada pessoa neste mundo, conforme a nossa vocação e circunstância, para o caminho da vida, para o caminho do bem, com segurança, com verdade e com amor. É isso que o mundo precisa, e o Senhor está aí para nos dar diariamente essa segurança. E com esta reflexão, voltando-nos para as mães, nada mais oportuno do que olhar neste mês de maio para Nossa Senhora, que é nossa mãezinha do céu, que escutou intensamente essa voz divina, e por isso fez da palavra do Senhor o seu alimento cotidiano. E não só nossa mãezinha do céu foi tão atenta a esta voz, e além do mais, gerou no seu ventre essa voz, essa palavra que se fez carne, a tal ponto de ter sido denominada como a nossa pastora, aquela que aconselhou os outros nos momentos difíceis, como por exemplo em Caná da Galileia, quando os convidados entraram em apuros, ficaram tristes porque o vinho veio a faltar. Maria foi ao encontro do seu filho, e diante do questionamento e no silêncio, apenas disse para os convidados: fazei tudo o que ele lhes disser. Em outras palavras, meus filhos, escutem a palavra de Deus e façam dessa palavra o programa da vida de vocês. Olhando então para a grandeza de Maria Santíssima, é oportuno dizer que ser mãe é algo tão genial, tão grandioso, que nós podemos exatamente dizer assim: ser mãe é ser colaboradora do projeto de Deus na obra da humanidade. O carinho e o zelo de Deus por nós, ou dizendo de outra maneira, o carinho e o zelo de cada mãe pelos filhos, a começar quando estão sendo gerados no ventre materno, é o reflexo do carinho e do zelo de Deus por cada filho, que exprime segurança. Não é por acaso que as primeiras palavras balbuciadas pelo bebê é exatamente o nome da mãe. E não podia ser de menos, porque cada mãe carrega no seu ventre, durante 9 meses, esse ser que vai se gerando. E a criança, por sua vez,
mantenha uma relação de intimidade com a mãe durante esses 9 meses e 24 horas no ar. É com ela que ele começa a sentir o mundo na interioridade do seu eu. É nela que o seu coração dia passa a palpitar, a bater. Por isso nós podemos dizer, a maternidade, mais do que ideias especulativas e até mesmo poéticas, é mistério. Mistério incondicional de amor, que inclusive não dá nem para entender. Imaginemos nós, um filho completamente desvairado na vida, que cometeu crimes, e a mãe se dá o prazer de visitar o filho no presídio, e quando alguém quer falar mal, ela o defende. Não dá para entender. Este é o coração de mãe, que reflete exatamente o coração divino. A maternidade é algo tão profundo, que vai além, inclusive, de uma paternidade, porque diante do filho, a maternidade da mãe tem a tendência de se curvar, de se sacrificar para que haja uma mudança, para que haja um retorno para algo mais profundo frente ao filho, o que muitas das vezes o coração de pai é mais de durabilidade. Por isso, olhando para a Virgem Maria, todas as mães podem contemplar um coração completamente amoroso, bondoso, misericordioso. E como Maria, eu diria para as mães, todas as mães têm um potencial muito grande, como mãe, para fazer o mundo sempre melhor, sempre mais grandioso, à altura do sentimento de Deus. Como? Pelas boas palavras manifestadas. Uma palavra boa, de entusiasmo da mãe aos ouvidos do filho, faz com que o filho cresça animado, alegre, contente, porque é uma palavra ungida, é uma palavra que é capaz de entrar na interioridade do seu ser, no âmbito do inconsciente, porque esse filho esteve com ela desde o momento da concepção. É algo profundo, é algo grandioso, que a ciência apenas pode dizer: um novo ser está aqui. Mas como esse novo ser está se gerando na interioridade da sua alma, da sua personalidade, das suas reações, a ciência não pode dizer nada. Por isso, vamos, nesta Santa Missa, pedir a Nossa Senhora, a Mãe do ressuscitado, que possa infundir no coração de cada mãe o desejo ardente por essa voz de Deus, a fim de que esta voz seja uma voz capaz
de cobrir as vozes do mundo, que são vozes, muitas das vezes, de maus conselhos, vozes pecaminosas, vozes que levam ao pecado. E é partindo dessa voz que vocês terão uma força muito maior para moldar o coração do lar. Façam então do lar esse ambiente expressivo para serem essas pessoas que refletem a ternura, o carinho e o amor de Deus. E diante do erro, tenham a simplicidade e a humildade de falarem com garra, com firmeza, porque é isso que o Senhor também quer. Diante da verdade, falem com carinho, com amor, porque vocês têm um potencial capaz de nos dobrar. Por isso, que o Senhor as abençoe e assim seja.